Sobre este assunto, nós vamos agora contar com uma presença do Wellington Calazans aqui. A análise do Wellington, boa noite. Estava difícil a comunicação em instantes, mas espero que agora seja de vez. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Dorivaldo Aleixo. Boa noite a você assistindo ao canal TPA Notícias, aqui no Hora 10. É um prazer estar de volta. Exato. Wellington, o prazer é todo nosso em recebê-lo mais uma vez. Vamos começar pelo segundo assunto, melhor. Esta rejeição deste plano proposto, o que é que, na verdade, assinala aqui a Rússia com esta rejeição? Dorivaldo, a rejeição à proposta da China é um pouco forçada aí pela imprensa. Não é bem assim. O que a Rússia falou sobre isso é que requer uma análise mais detalhada sobre alguns pontos da proposta para que isso possa se tornar uma ação plausível, ou seja, que possa ser praticada. A imprensa imediatamente acelerou e buscou transformar isso numa recusa da proposta da China. Obviamente que qualquer tipo de atraso à aceitação de uma proposta pode soar como sendo uma rejeição, mas o que foi dito, inclusive por uma das autoridades russas, o Peskov, certo. Foi que alguns pontos careciam de uma análise mais profunda por causa da questão prática. Por exemplo, quais as garantias que a Rússia vai ter que, ao recuar na defesa da região, dos territórios hoje anexados, a Ucrânia irá deixar de atacar aquelas populações? É preciso fazer uma série de perguntas, Sim. Porque, Dorivaldo, não começou no dia 24 de fevereiro do ano passado essa situação entre Rússia e Ucrânia. Todos sabem, e agora é impossível negar, que a partir de 2014, desde o golpe em Poroshenko, culminando com o desrespeito aos acordos de Minsk, centenas, milhares de pessoas, sobretudo aquelas com uma ligação direta com a Rússia, inclusive no idioma, na cultura e até famílias mesmo, essas pessoas estavam sendo assassinadas brutalmente naquela região. Toda essa motivação fez com que os russos tivessem que entrar no campo de batalha. E hoje é uma guerra que é da NATO contra a Rússia em solo ucraniano, algo que, para o público aqui do Hora 10, não é novidade, certo, porque já vínhamos fazendo abordagem nestes termos. Sim. Então, a China tem a boa vontade de fazer essa proposta, porque é um país que se pretende apresentar ao mundo como um país capaz de ser uma potência sem precisar fazer guerras, em contraposição à política histórica, especialmente das últimas décadas, dos Estados Unidos da América, que é caracterizada como uma potência que tenta impor, através do uso das armas, a sua sobreposição em relação a outros povos e países. Então, a Rússia não tinha outro caminho que não fosse um pedido de análise mais profunda sobre essa situação. Por isso, eu considero a palavra rejeitar, certo, aplicada pela imprensa ocidental, ligada à NATO, como uma expressão falsa. Não foi disso que realmente se tratou o posicionamento russo em relação à proposta chinesa. Inclusive, há elogios dos russos à proposta chinesa, com essa ponderação de que será necessária uma avaliação mais profunda.
Ok. Estes elogios e não tendo existido, de facto, digamos, motivos mais do que suficientes para tomarmos esta posição como uma rejeição, leva-nos a acreditar ser uma opinião precipitada, esta que vem sendo levantada, ou a forma como vem sendo, melhor, interpretado este cenário todo aqui criado neste momento? Sem dúvida, sem dúvida, e há uma razão muito especial para isso. Sim, sim. Observe que, ao mesmo tempo que os ucranianos falam que, especialmente o presidente Volodymyr Zelensky, fala que os ucranianos sofrem e que estão sendo vítimas de um ataque brutal, né? Ele a todo instante pede armas e dinheiro. Né? Então, não há aí uma proposta de paz para que a Rússia possa se sentir confortável em acreditar na boa-fé do lado ucraniano para que essa proposta chinesa seja bem recebida como um acordo que seja de interesses recíprocos, mútuos, pelo menos. Certo. Por quê? Como eu já falei aqui, Dorival, em outras oportunidades, é bom repetir porque o público também é rotativo, né? Exatamente. A Ucrânia hoje não tem soberania sobre as decisões relacionadas a este conflito. São os países membros da NATO que ditam a agenda que tem sido adotada com a roupa da Ucrânia. Mas quando, na verdade, até mesmo depois daquela fase de mercenários de guerra, há a possibilidade do envio de tropas de países membros da NATO para o terreno na Ucrânia, o que faz com que fique ainda mais consolidada essa presença da NATO em solo ucraniano num confronto direto com a Rússia, e o que dá aí características de embrião de uma terceira guerra mundial, porque são as características semelhantes ao início da Primeira Guerra Mundial. Okay. Né? Foi passo a passo até que acabou despoletando toda a Primeira Guerra Mundial. Essa nova situação na Ucrânia resgata essas mesmas características. Sim, sim. Então, é muito perigoso tudo isso que estamos vivendo, porque estamos agora falando sobre potências mundiais que possuem armas nucleares. Então, certo, o fim disso pode ser uma tragédia, né? Certo. Fica aí o alerta também. E já que fala de armas nucleares, Wellington, com certeza, eu aproveitaria também para trazer já aqui a nossa conversa ao facto do presidente russo ter afirmado ontem, segunda-feira, a suspensão do acordo nuclear New START, não só pela capacidade nuclear dos Estados Unidos da América, mas também pela NATO. Vladimir Putin diz que o Ocidente quer destruir a Rússia. Como é que olha aqui para esta suspensão e as motivações também levantadas? Dorivaldo, quem tem dito isso não é a Rússia, quem tem dito isso é a União Europeia, através das suas autoridades, nos países membros, especialmente os membros da NATO. Todos dizem que essa guerra tem que ser culminada com a derrota da Rússia. Certo. Então, a Rússia, ao se defender, ela está defendendo a sua própria soberania como Estado e a soberania popular. O povo russo também não quer morrer. E há um preconceito enorme, isso desde o começo, inclusive eu mencionei aqui naquela oportunidade, episódios com pessoas que eu conheço que são da Rússia e que tinham sido discriminadas de uma maneira brutal aqui dentro da Suécia. Isso acontece, isso é um preconceito, isso é xenofobia. Certo. E é preciso que toda essa situação seja superada através do respeito mútuo. Não vai haver paz sem que um povo seja discriminado e massacrado por outros povos. Então, por ser a Rússia uma potência bélica, não existia nenhuma possibilidade dela manter essa presença de observadores norte-americanos dentro do solo russo, porque isso pode hoje servir de mapeamento da capacidade de reação russa, o que seria
um suicídio, vamos chamar assim, para que o nosso público entenda melhor, dos russos, porque iria permitir que observadores mapeassem a capacidade da própria Rússia de reagir a um eventual ataque ao seu território de uma maneira expressiva, com armas letais. Então, Dorivaldo, não é nenhuma surpresa que a Rússia, através do presidente Vladimir Putin, tenha sancionado essa lei que afasta o país do acordo internacional de cooperação, que era o último acordo, inclusive, para o acompanhamento, né, dos avanços no setor nuclear, especialmente aqueles aplicados ao belicismo. Então, é um passo perigoso, porque, lamentavelmente, cria uma tensão que nós aqui podemos chamar de escalada, e essa escalada, por tudo isso que já falei sobre os países envolvidos e os interesses que não estão sendo reportados, porque tudo aí gira em torno de economia e supremacia econômica e de poder no contexto da ordem mundial. É uma disputa entre potência única versus mundo multipolar, e vamos ver se todos estão prontos para o diálogo, porque no ritmo que nós estamos aqui comentando a cada semana, não é? Semanalmente eu estou aqui conversando com você e, lamentavelmente, temos praticamente trabalhado como narradores de tragédia, não é? Porque toda semana nós estamos aqui narrando episódios mais profundos, mais graves e que tensionam cada vez mais esta situação, que já é muito delicada desde a origem. É isso. Wellington, eu vou esperar por si amanhã para analisarmos outros assuntos. Por hoje, agradecer apenas pela presença aqui no Hora 10, edição da noite, mais uma vez pelos seus subsídios. Grandiosos, como sempre. Eu que agradeço, Dorivaldo, e claro que um convite desse feito dessa maneira, eu não posso dizer não, tem que estar aqui amanhã, certo. Com certeza, no Hora 10. Será um prazer, sempre um prazer estar aqui, Dorivaldo. Certo. Boa noite a todos e desejo um bom trabalho. Boa noite e boa continuação para si também. Até amanhã.